Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje no meu canal, neste dia maravilhoso, no sábado, dia do Senhor, trazer mais uma profecia para vocês. A profecia de hoje é sobre os 7 selos do Apocalipse 6. E também vou falar que nos capítulos que antecedem ao capítulo 6, 4 e 5, sobre as 7 faces do juízo de Deus. O que significa esse juízo, quando começou e o que vai acontecer daqui para frente. Então eu vou revelar para vocês o que isso significa. Mas primeiro, antes de eu falar tudo isso, né, eu vou fazer uma oração. Porque sem antes de pregar a palavra de Deus e sem antes de revelar uma profecia, cara, a gente não pode deixar de orar. Cara, nunca esquecer de orar antes de revelar tudo isso. Vamos lá. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia estar mais uma vez disposto a pregar a sua palavra, a trazer mais uma profecia para o povo de Deus. Por isso, Senhor, quero fique comigo nesta hora, nestes minutos e nesses segundos de minha vida. Usa a minha boca humilde, Senhor, para proclamar a tua palavra, para trazer a profecia para o povo, para que eles possam saber, esse povo que a maioria não sabe de nenhuma profecia, que eles possam saber, que eles possam aprender sobre essas profecias, que possam aprender o que vai acontecer nos tempos finais. Por isso, Senhor, eu te peço que fique humildemente comigo, Senhor. Fique com o humilde servo do Senhor. Que o Senhor me acompanhe em todas as palavras que eu proclamar, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso eu peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus, irmãos e irmãs em Cristo. Vou começar em Daniel capítulo 7. Eu já fiz um vídeo, falando sobre Daniel capítulo 7, das 4 bestas e do chifre pequeno. Vocês lembram do meu primeiro vídeo no meu canal? Então, eu vou falar para vocês, um pouco desse tema, que fala, do começo do juízo de Deus. Vamos lá, Daniel capítulo 7, a partir do versículo 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e os anciãos de dias. Se assentou sua veste e era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito entregue para ser queimado. O que isso significa? Quem era esse ancião de dias que Daniel, ele estava na visão dos 4 animais e também do chifre pequeno que surgiu do quarto animal, né, que estava proferindo palavras, insolentes contra o Altíssimo? Era Jesus sentando no trono, começando a fase do juízo, foi aberto o livro. Que livro é esse? Era o livro da vida. Quando você se arrepende, quando você aceita Jesus em sua vida, você é escrito no livro da vida, o seu nome é escrito. Então, quer dizer, esse livro era o livro da vida, que ele estava abrindo, para começar a fase do juízo. E que juízo é esse? Era o juízo dos mortos. Porque o juízo dos salvos, vai começar, no tempo futuro, no futuro próximo, vai ser o julgamento dos vivos. Começou aqui o julgamento dos mortos. E quando começou isso daqui? Eu vou revelar daqui a pouquinho. Eu vou continuar, depois eu vou falar quando foi revelado isso daqui. Que começou esse juízo. E que saía fogo ardente, né? O Daniel viu um caminho, né, de fogo ardente que vinha sobre ele, assim, saía do trono e vinha sobre ele. Quer dizer,
Era Jesus com todo o seu poder, com toda a sua glória. Ela estava vindo a Daniel. Então, quer dizer, e os anjos que estavam servindo a ele, que estavam diante de Deus e de Jesus, eram milhares e milhares, são muitos anjos. Jesus não fala em Mateus 24 que quando ele vier, ele vai vir com todos os anjos. Imagine só, todos os anjos nos 4 ventos da terra, leste, oeste, norte e sul, para buscar os seus escolhidos. Aí, então Daniel viu, esse tempo de juízo. Começou aqui, o tempo do juízo de Deus. Na época de Daniel, 600 anos antes de Cristo. Daniel teve essa visão. Muito tempo depois, começou o juízo dos mortos. Muito tempo mesmo. Sabe quando esse juízo começou? Em 1798, com a queda do Papa. Quando fala que esse animal, do chifre, que eu acabei de ler, foi morto, ele foi morto, a ferida mortal, foi concebida, em 1798, com a prisão do Papa Pio VI. Então, quer dizer, essa profecia aqui, já se cumpriu, em partes, que foi a queda do Papa, em 1798, mas ainda tem que se prolongar, nos tempos finais. E no capítulo 4 de Apocalipse, eu vou falar para vocês que começou esse juízo. Vamos lá. Capítulo 4. A visão do trono de Deus. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Isso é João falando na profecia. Que um anjo mandou ele subir e ver as coisas que ia acontecer nesta visão. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armando no céu em trono, e no trono alguém sentado. Quem era esse alguém sentado? Era Jesus. Jesus estava sentado em seu trono. Que Jesus é Deus. E esse que se achava sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Quer dizer, Jesus assentado em seu trono e 24 anciões ao redor do trono. Quem são esses 24 anciões? São os que subiram junto com Jesus quando ele ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, várias pessoas também ressuscitaram junto com ele. São esses 24 anciões que estão servindo a Jesus, que estão ajudando a ele, quando ele está no Santíssimo, que servem a ele, no tabernáculo de Deus. Aí também tinha 4 seres viventes, que é um vídeo próximo, eu vou explicar o que significa esses 4 seres viventes, que ficam adorando a Deus todos os dias, minutos e minutos, horas e horas. Eles ficam falando: santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso. Eles ficam repetindo isso a todo momento, adorando a Deus. Aí fala, o capítulo 5. A visão do livro selado com 7 selos e a do Cordeiro. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Essa é a mesma visão que João teve no capítulo 4. Continua a visão. Um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos?
Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E João falou, e eu chorava muito, porque ninguém achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Quer dizer, João não viu ninguém se dispor a abrir o livro, ninguém com autoridade, de abrir o livro, nem Deus, poderia abrir o livro, porque Satanás acusa Deus até hoje. Enquanto não sair o julgamento, todos serão julgados, todos nós serão julgados. Para provar que Satanás está errado, que ele é mau, que nós somos salvos. Que ele não tem que acusar a Deus a nada, Deus é santo. E fala assim, quando esses seres viventes derem glória e honra, ações de graças aos que se encontram sentados no trono, aos que vivem pelos séculos dos séculos. Os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontrava sentado no trono, adorarão os que vivem pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, a Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Eles falam isso, os seres viventes. Aí, eu voltei para o capítulo 4 só para dizer isso. Que os seres viventes falam desse trono. E o que está sentado nesse trono. Todavia, um dos anciões me disse, não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu... a tribo de Judá e a raiz de Davi venceu para abrir o livro de seus 7 selos. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro como tendo sido morto. Quer dizer, era um anjo, como se diz, consolou João, falando, não chores, porque o que está sentado no trono venceu, ele foi vencedor, ele morreu por todos nós. Então, quer dizer, não chores, não teme. E quem é o cordeiro que estava sentado no trono? Jesus. Jesus morreu por nós. Jesus morreu por os nossos pecados. Quando ele estava lá no Getsêmani, em prantos, como se diz, estava angustiado, falou para o Pai, Pai, afaste de mim este cálice. Falou por 3 vezes, porque Jesus temia a morte, mas ele venceu e venceu a morte. A morte não reponha mais sobre nós hoje em dia. Se a gente morrer por Cristo, a gente está salvo. A gente tem que morrer por Cristo, morrer pela palavra de Deus. Veio depois e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus o que procede de toda a tribo, língua, povo e nação, e para com nosso Deus e constituístes reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força, honra e glória e louvor. Quer dizer, os anjos estavam adorando, porque Jesus abriu os 7 selos, ele venceu a morte, ele que pode abrir os 7 selos e mostrar o juízo investigativo de Deus, fazer a fase do juízo celestial. Quer dizer, ele foi digno de abrir o selo, porque ele venceu a morte. Vamos lá. O primeiro selo, aí veio, né? João teve
Era a visão dos 4 cavalos. E o que significa esses 4 cavalos? Vamos para Zacarias. Zacarias capítulo 6 e o versículo 2. Capítulo 6 e o versículo 2. No primeiro carro, a 8ª visão, os 4 carros. Outra vez levantei os olhos e vi, eis que 4 carros saíam de dentre dos montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro carro os cavalos eram vermelhos, no segundo pretos, no terceiro brancos e no quarto baios. Todos eram fortes, então perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isto, meu senhor? Então Zacarias perguntou, ele teve essa visão dos 4 cavalos. Cavalo preto, o baio significa, era amarelo, que era brilhante, né? Que era, que eu classifico amarelo. Vermelho e branco. Tem alguma coincidência? Que era com Apocalipse 6? Eu acho que não. Cara, Zacarias, no passado, no Antigo Testamento, já teve essa visão. O que significa esses 4 cavalos? Significa os 4 ventos do céu. Cara, aqui na Terra. Norte, leste, oeste e sul. Quer dizer, era essa visão que Zacarias viu. Era o juízo de Deus dos 4 cantos da terra. Respondeu o anjo, são os 4 ventos do céu, que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Eu acabei de falar, é o juízo de Deus por toda a terra. O carro que estão os cavalos pretos saíram para a terra do norte. E os dos brancos, após eles, os baios para a terra do sul. Saem assim os cavalos fortes forcejando por andar avante para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse, ide e percorrei a terra. E percorriam a terra, então chamou e me disse, eis que aqueles saíram para a terra do norte para repousar o meu espírito na terra do norte. Por que para a terra do norte? Porque quem é rei do norte? Que eu já falei no meu vídeo. É o papado. O papado é o rei do norte. Então, para que não pelejasse contra todos, que salvassem alguns, Deus colocou esses cavalos para juízo investigativo lá no norte. Para ter uma segurança, para que o papado não pudesse aproveitar bastante do povo. Porque se deixasse, eles já mataram na Idade Média milhares de cristãos, milhões de cristãos, quer dizer, não seria possível que eles dominassem tanto. Teve 1260 anos de supremacia papal, de domínio, quer dizer, mas tinha que ter o controle de Deus lá também. Quer dizer, vamos voltar, agora vamos para Zacarias capítulo 10 e o versículo 3. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias, mas o Senhor dos Exércitos tomará o seu cuidado do rebanho, a casa de Judá, e fará deste seu cavalo de glória na batalha. O que isso está dizendo? Que o boi era separado da ovelha, no sacrifício. O boi significa mal, a ovelha significa de Deus. Quer dizer, era separado. E o que significa o boi? Que era mal perante Deus. Que são os sacerdotes, os escribas, que não levam a palavra de Deus a sério. Distorcem a palavra. Ensina errado. Acontece até nos dias de hoje. Eu vejo muitos pastores, da própria dominação, não importa qual, adventista, protestantismo, católico, batista, presbiteriano, em todas as dominações tem. Os que falam que isso, que a Bíblia, não é a luz, não significa toda a palavra de Deus. Que não tem que se apegar à Bíblia, que tem que se apegar a livros de teólogos, de profetas. Não. Os adventistas, tem uma profetisa chamada Ellen G. White.
Cara, ela mesma fala nos seus livros: eu sou a luz menor que vai levar vocês para a luz maior, a Bíblia. Essa é a luz maior, essa é a verdade. Então eu vejo muitos pastores que falam essas heresias. Sacerdotes na época de Jesus, que ensinavam o povo errado. Os fariseus, que existem até nos dias de hoje, os fariseus. É muito sério isso, povo. Não dá para brincar com a palavra de Deus. Uma palavra, uma coisa que não dá para brincar. Temos que levar a sério, temos que proclamar aqui que está escrito. Toda a verdade. Como se diz, o futuro, vamos saber daqui. Não ir em mulheres que lêem mãos, que jogam cartas para adivinhar o futuro, que búzios, aqueles de pedras lá para saber. Não, meu povo, não. É um grande erro da sua vida, fazer isso. São profecias vazias. Essas são as profecias cheias da palavra de Deus, do amor de Deus. Essas profecias que cumprem, não aquelas lá que só falam tragédias para vocês. E só desgraças vão acontecer em sua vida. Não, aqui você tem esperança. Nesse livro, a Bíblia Sagrada, você tem a esperança. Vamos lá voltar para Apocalipse capítulo 6 e revelar para vocês sobre os cavalos. Primeiro selo quando o Cordeiro abriu. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, eu vi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse a voz de trovão, vem! Então eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu para vencer, vencendo e para vencer. Espera só um pouquinho, por favor. Desculpe, meu povo, eu esqueci de uma coisa aqui. Mas vamos lá. Então vamos lá. O primeiro selo é um cavalo branco. E o que significa esse cavalo branco? O cavalo branco significa... o povo de Deus. Aquela igreja verdadeira. Aquela igreja que era pura. Que tinha na época dos apóstolos. Que os apóstolos estavam proclamando a palavra, batizando pessoas. Quando veio a chuva seródia, quando os apóstolos estavam orando, pregando a palavra, caiu a unção, caiu o Espírito Santo neles. Teve a chuva seródia, temporã, a seródia vai cair agora, nos tempos finais. Caiu a chuva temporã, que eles acabaram recebendo, proclamaram, falaram em línguas, batizaram mais de 3.000 pessoas naquele dia. Ali surgiu uma igreja verdadeira, a igreja dos apóstolos, que foi a igreja de Éfeso, do ano 31 ao ano 100. A igreja verdadeira, as igrejas de hoje também, as igrejas verdadeiras, que tem os povos sinceros, que proclamam a palavra. Nós somos as igrejas, nós mesmos somos as igrejas que levam a palavra de Deus para os povos.
Então, quer dizer, cara, uma dominação tem povos sinceros e tem povos que não levam a sério. Mas, cara, o cavalo branco são dos povos sinceros, o povo de Deus. O segundo selo. O segundo selo, cara, quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi-lhe dado a tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros, e também foi-lhe dado uma grande espada. O que significa, cara, esse cavalo vermelho? O cavalo branco que eu falei era sobre o povo de Deus. Cara, e esses três cavalos, cara, o branco, o vermelho e o preto, estão ligados com a mensagem dos três anjos, cara, de Apocalipse 14, que eu já preguei no último vídeo, cara, sobre das 2.300 tardes e manhãs, cara, quando o povo milerita descobriu a profecia de Daniel, cara, e eu falei dos três anjos, cara, vou repetir aqui para vocês. Os três anjos, cara, o ângelo de Apocalipse 14 e o versículo 7, ela fala assim, a primeira voz: Veio outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. E cada nação, tribo, língua e povo dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. O que significa, cara, isso que o anjo está dizendo? Que a gente tem que adorar a Deus, que acabou, que era essa mentira, cara, não dá mais para ficar adiando, cara, a gente tem que adorar a Deus, cara, pregar a Bíblia, cara, estudar a Bíblia, cara, pregar a verdade da Bíblia, ter dentro de seu coração, cara, aceitar Jesus, ele ser como Jesus, cara, ser a verdade. Como se diz, cara, não tem mais por que ficar adiando, cara, vamos adorar a Deus. Esse faz parte do cavalo branco, que era o povo de Deus. E o cavalo vermelho que fala que foi dado a espada, né, a guerra, né, que foi para tirar a paz da terra, que era o protestantismo apostastado. Cara, por quê? Cara, desde 1798, quando caiu o Papa e começou a Igreja de Filadélfia, os batistas, cara, os presbiterianos, cara, que tem lá, os muçulmanos, cara, que tinha na época, cara, existe até hoje, cara, que traziam mentiras, cara, no bem do povo de Deus, cara, que eram contra a palavra, não era contra a palavra, que distorcia a palavra, que não era a favor da verdade. Então, quer dizer, cara, esse é o cavalo vermelho que traz a guerra espiritual, que era uma contrafação, cara, tira a paz do cavalo branco que tinha, era para você encontrar a palavra de Deus, foi, como se diz assim, que era distorcido, que era essa paz, que era viraram guerra espiritual. Então, quer dizer, que foi para tirar a paz da terra. Cara, e até hoje tá esse cavalo vermelho, cara, porque você vê várias dominações. Cara, eu estou pregando aqui a verdade, cara, e tem gente no canal do YouTube, cara, distorcendo aquela palavra. É muito triste isso, mas é a verdade, é a realidade. E está ligado ao segundo anjo. Olha o que o segundo anjo fala. Seguiu-se outro anjo segundo dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. É isso que eu falei, cara, distorceu a palavra, cara, bagunça, barulho. Cara, a igreja que não segue a Cristo, uma igreja que distorce as coisas, cara, que confundem a cabeça do povo. Essa é a mensagem do segundo anjo. Cara, chega, cara, vamos voltar ao primeiro amor, cara, vamos voltar à verdade. Cavalo preto.
Cavalo preto, a terceira voz. Seguiu a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento pelos séculos dos séculos não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. E adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quer dizer, aqui está falando que era para você voltar ao primeiro amor, que era para não adorar nenhum papa, que era nenhum pastor, que era nenhum padre, querer adorar somente a Deus, de não adorar dominação nenhuma, cara, doutrinas nenhuma, que isso são bagunça, cara, que isso levam à enganação as pessoas, que levam as pessoas a brigarem entre si para conquistar as coisas vãs da vida, cara, no meio das coisas da igreja, cara, são coisas vãs. Então, cara, não fique se apegando a isso. Volta ao primeiro amor, estuda a Bíblia. Cara, voltem ao amor de Deus. Voltem para Deus. Chega de coisas vãs. E essa é a mensagem do terceiro anjo, ao cavalo preto. O que aconteceu no cavalo preto? Veio o papado, que era o catolicismo, que era o falso rei do norte, que era isso que está falando, que era que adorar a besta. Vai a Roma, fica adorando o Papa, que ela vai lá por causa do Papa. Quer dizer, essa viagem para Roma, que era de ir atrás do Papa, que não é para ir para atrás de Deus, é atrás da pessoa do Papa. Que várias pessoas se curvam ao Papa. É o erro, que está adorando a besta. Que os que está falando aqui no terceiro anjo, que era que tiver com o sinal da besta, que era que ainda virá esse sinal, que era a partir do decreto dominical. Que a partir do decreto dominical vai começar a valer o selo de Deus, que é o sábado, para você guardar o sábado, o dia de hoje, que era para você não se divertir com a família, mas sim de ler a palavra, passar a palavra para as pessoas, de meditar na Bíblia. E não o domingo. Esse dia é o sinal da besta, é o dia do sol, Sunday. Domingo. Cavalo amarelo. Religiões não as cristãs. Aquelas religiões que não seguem a palavra de Deus. Era por isso que é cavalo amarelo, morte. Cara, é uma morte que acontece. Cara, você vê igrejas mortas. Cara, você vai na igreja, cara, pastor pregando outra coisa que não é, cara, relevante à Bíblia.